Bom, dando continuidade a este módulo sobre acessórios, eu vou introduzir a vocês alguns dos principais acessórios do universo fotográfico. Como eu falei no início do módulo, na primeira parte, não seria possível a gente, em um módulo, falar sobre todos os equipamentos, todos os recursos disponíveis na fotografia. Só isso demandaria muitas horas, porque existem inúmeros acessórios disponíveis e a cada dia há um novo recurso saindo do forno para que você possa utilizar. Mas eu reuni aqui neste módulo os principais acessórios de que você vai precisar no seu exercício fotográfico. Então, de cara, você tem uma câmera, você tem um equipamento fotográfico, aqui pensando as lentes muito mais nas DSLR ou em outras câmeras em que você tenha lentes intercambiáveis, que são as lentes que você tira, a possibilidade de tirar e trocar de lentes. Então as lentes são o primeiro acessório em que você deve pensar. Cada lente tem uma característica muito específica e ela pode te servir para determinados tipos de fotografia. Então, ao pensar em lentes, a primeira coisa em que você deve pensar é na distância focal. E aí, lembrando, a distância focal é a distância entre o ponto de foco da lente, aquele vidrinho lá que é o ponto de foco da lente, e o sensor da sua câmera. Então, quanto maior for a distância focal, mais zoom a sua lente vai ter. Ou seja, mais distante a sua lente vai conseguir captar aquela imagem. Então, se você tem uma lente, por exemplo, de 300 milímetros, é uma lente que consegue capturar uma imagem que está mais distante, consegue capturar mais detalhes daquela imagem que está numa distância bem maior. É uma lente que tem mais zoom. Se você tem uma lente de 50 milímetros ou uma lente de 35 milímetros, por exemplo, você tem uma lente que, além de não ter zoom, porque ela é uma lente fixa, a de 300 milímetros também não tem zoom, ela é uma lente fixa, você não consegue variar, diminuir ou aumentar, mas ela capta uma distância maior. Se você tem uma lente de 50 milímetros, você vai ter uma distância focal menor, então a distância vai ser um pouco menor. Com lentes de 300 milímetros, por exemplo, você consegue capturar melhor objetos que estão mais distantes, ou consegue capturar melhor alguns detalhes de objetos mais próximos. Você consegue ampliar aquela imagem que está ali perto de você para poder fazer uma foto. Então, por exemplo, em fotos de esportes, se alguém que está no curso gosta de futebol ou gosta de qualquer tipo de esporte, se você está na arquibancada, mas quer fazer uma foto que capte os jogadores em campo, você vai precisar de uma lente com maior distância focal, uma lente de 300 milímetros, lente de 600 milímetros. É muito comum que, se você vê as transmissões de partidas de futebol pela TV, você vê aquela fileira de fotógrafos com câmeras e lentes enormes para poder fazer as fotos, justamente por essa razão, porque como eles estão distantes dos jogadores e precisam ter imagens muito precisas e próximas para poder publicar nos jornais, revistas, portais de notícias ou em qualquer que seja o veículo de comunicação, eles precisam captar em maior distância, então as lentes de maior distância focal. Em muitos casos, em lentes muito grandes, você vai precisar de um monopé para poder apoiar a sua lente. E sobre monopés a gente fala um pouquinho mais adiante. Então a primeira coisa a se pensar é na distância focal. Lentes de 50 milímetros, como eu já falei, principalmente se você tem maior abertura, as lentes de 50 milímetros são lentes que têm uma distorção da imagem similar à distorção do olho humano. Então você consegue ter um bom visual normal, mais ou menos da forma como nós enxergamos o mundo. E como são lentes de pequena distância focal, elas são lentes que conseguem ter mais luz, captam mais luz, são lentes mais claras. E aí você tem variações de 1.8 de abertura ou 1.4 de abertura, que lembre-se, quanto menor for o número, maior é a abertura. Então você tem grandes aberturas e com as grandes aberturas você tem a maior possibilidade de entrada de luz e tem como mexer melhor, como brincar mais com a profundidade de campo. Lembrando, se eu tenho maior abertura, eu tenho menos profundidade de campo. Então, lentes de 50 milímetros são ótimas para poder fazer retratos, são ótimas para poder fazer o efeito bokeh, sobre o qual a gente já falou em um dos nossos módulos. E lentes bem maiores são ótimas para você trabalhar congelamentos, para você trabalhar fotos de esportes.
Então, a abertura também é um fator que vai influenciar bastante, porque aí você pode ter uma lente com a mesma distância focal, mas com aberturas diferentes, como o caso que eu citei das lentes de 50mm. É mais comum você ter lentes de 50mm de distância de abertura de 1.8 e de 1.4, são os dois mais comuns. Então 1.4 a abertura é um pouquinho maior, então se você tem a abertura um pouquinho maior, você consegue captar mais luz. Então esteja atento ou atenta sempre à distância focal da sua lente e também à abertura máxima da sua lente, que são informações que vêm impressas tanto na caixinha, na embalagem, quanto na própria lente. Essas informações vêm impressas. Então, são fatores que vão influenciar muito na decisão na hora de pensar em comprar uma lente. Então, de modo geral, o kit mais comum que se vende quando você compra uma DSLR já com a lente, porque você pode também comprar só o corpo, mas quando você compra o kit mais comum é uma 18-55, ou seja, uma lente que vai de 18mm até 55mm de distância focal. Ou, em alguns casos, você encontra kits de 18-135, que são lentes que vão de 18mm até 135mm de distância focal. Então, quando você tem dois números na distância focal da lente, esse número que é medido em milímetros, é porque a distância focal varia do número menor a um número maior. E se você quiser fazer um comparativo com o zoom das câmeras compactas, basta dividir o número maior pelo número menor e você vai ter o número de vezes que você tem do zoom. Então, você deve pensar, além desses fatores, que são os fatores decisivos na escolha de uma lente, na compatibilidade. Qual é a marca da lente, se é uma marca que é compatível com a marca do seu equipamento. Então, tem algumas marcas que são especializadas em adaptação para os fabricantes mais comuns. Os mais comuns, os líderes de mercado nas câmeras DSLR são Canon e Nikon. Então, existem outras marcas, outros fabricantes de lentes que vendem lentes que são mais baratas do que as lentes originais daquele fabricante e que você pode utilizar no seu equipamento sem problema nenhum. Então, sempre pensar também no fabricante daquela lente e se é compatível com o seu modelo de equipamento. Além das lentes, a gente tem os flashes. Os flashes, por si só, dariam também um curso específico, porque existem diversas possibilidades de trabalho com flash. Mas, dando uma geral sobre flash para você compreender um pouco mais e melhor os flashes disponíveis no mercado e os flashes que você vai utilizar, vamos falar um pouquinho de alguns recursos básicos deles. Muitos modelos de DSLR vêm com flashes já embutidos. Alguns smartphones também já têm flashes embutidos que utilizam uma pequena lâmpada de LED e alguns tablets da mesma forma. Então, no caso dos tablets e dos smartphones, muitas vezes esses flashes que vêm embutidos são os únicos recursos de luz que você tem para poder usar na hora da fotografia, a menos que você utilize um flash de estúdio associado a um tablet ou ao smartphone. Mas sobre os flashes de estúdio e as diferenças entre flash embutido, flash portátil e flash de estúdio, a gente fala já já. Você tem aí esses dois flashes, mas no caso das DSLR, nem todas DSLR têm o flash já embutido na própria câmera para poder ativar. Geralmente na frente, junto da lente, tem um botãozinho com um raio que você pode apertar para poder abrir e liberar o flash, especialmente nos modelos Canon. Você tem essa possibilidade, ou na configuração você pode escolher sempre com flash ou nunca com flash naquelas roldanazinhas que ficam em cima, geralmente, nas DSLR. No caso das DSLR, o flash embutido não é muito bom. Ele muitas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, dependendo do uso que você quiser fazer do flash. Então, se você quer trabalhar com flash, você primeiro deve dominar os conceitos básicos de fotografia que a gente já trabalhou até aqui, principalmente os conceitos relacionados à fotometria, e de mão disso e conhecendo bem o seu equipamento, você passa para o flash, para pesquisar os flashes que são compatíveis com o seu modelo de DSLR, principalmente os flashes Speedlight. Então você vai ter aqueles flashes que vão se encaixar no suporte que tem logo acima da sua DSLR. Muitos deles, tomando o modelo Canon, por exemplo, você tem de repente o flash que é 480 EX.
Quando você tem esse 480EX, no caso dos flashes Canon, esses dois primeiros números, dois primeiros dígitos, por exemplo, 48, no caso do 480, representam a distância máxima que seu flash pode alcançar em metros. No caso de um flash 480EX, a distância máxima que ele vai alcançar são 48 metros, porque lembre-se, são os dois primeiros dígitos. No entanto, não adianta pensar que, se você está com o seu objeto, com o motivo da sua fotografia, seu objeto central a 48 metros de distância, que o flash vai captar bem. Essa captação, dependendo do recurso que você queira utilizar e de como você queira iluminar o seu objeto, essa distância deve ser bem menor do que o máximo. Mas esse indicador de 2 dígitos indica até onde o seu flash conseguiria chegar. Então, os flashes internos das câmeras são os flashes embutidos. Você tem os flashes externos, que são os flashes portáteis, e os flashes de estúdio. E aí, as principais diferenças são o tamanho, em primeiro lugar, e o peso. Os flashes de estúdio são maiores e mais pesados, e de modo geral, para poder usá-los bem, você deve ter um tripé específico para esse flash e uma sombrinha para poder servir como um rebatedor, ou seja, para refletir a luz, para rebater a luz de volta para seu objeto, para não ficar. Se você já fez foto com flash em ambientes escuros, você já deve ter visto que fica tudo muito escuro, muito preto ao redor, e fica o seu objeto, se for uma pessoa, aquele clarão em cima daquela pessoa, muitas vezes parecendo um fantasma no meio da escuridão. Então, para evitar esse tipo de efeito, o rebatedor ajuda a rebater a luz, para que não haja uma grande incidência concentrada de luz no objeto, que você consiga rebater a luz de modo mais igual, ou de modo que atenda melhor a sua demanda dentro do ambiente. Mas você pode também utilizar um flash direcionado de acordo com o seu objetivo. De repente você já tem uma boa iluminação, você não está num ambiente completamente escuro. Você tem uma boa iluminação da pessoa, mas você quer jogar uma luz adicional para dar um efeito na lateral da pessoa. Você tem a luz do ambiente esbranquiçada, você quer jogar uma luz amarelada aqui nesse lado do rosto da pessoa, nessa parte aqui. Então você pode direcionar o flash com a luz amarelada especificamente para esse local, ou o inverso também é possível. Então, as possibilidades de uso do flash são infindas, mas você pode utilizá-los de acordo com o seu uso. Os flashes de estúdio, como o próprio nome já sugere, são flashes muito mais dedicados ao uso em estúdio ou ao uso em ensaios externos, mas eles ficam fixos, são mais difíceis de carregar. Para trabalhar com uma cobertura de evento, por exemplo, não dá para posicionar os flashes de estúdio, não dá para deixar os flashes estáticos, a menos que você mantenha um ambiente em que você vai pedir para as pessoas pousarem para as suas fotos lá depois. Mas para um evento ou para o fotojornalismo, o flash portátil é o flash da vez, é o flash que vai te ajudar. E aí, além do peso, do tamanho, o tempo do disparo da luz também influencia. O flash portátil, ele consegue fazer o disparo de luz num tempo menor em relação ao flash do estúdio. O flash do estúdio precisa de um tempo maior para se preparar e soltar a luz, e também para sincronizar com a tua câmera. Então, o flash portátil é mais rápido, o flash do estúdio é mais lento. Por outro lado, com o flash de estúdio, você vai ter a possibilidade de ter uma luz de modulação, porque o flash de estúdio ele tem uma lâmpada embutida que ele, quando você vai utilizá-lo ou programá-lo, ele mantém essa luz acesa direcionada para o seu objeto, que é para você ter uma ideia de como vai ficar o efeito final. Então ele mantém aquela luz acesa e você posiciona para ver como vai ser o efeito quando ele fizer o flash mesmo. Então isso ajuda muito na hora de preparar a foto. Lembrando que esse recurso vai ser, claro, para as fotos produzidas, não para as fotos que são flagrantes do dia a dia. E por essa diferença no tempo, por o flash de estúdio ser um pouco mais lento e o flash portátil ser um pouco mais ágil, e alguns recursos que são diferentes entre eles, é muito mais fácil você fazer uma foto de congelamento. Lembre-se, você tem um objeto em movimento, você precisa de uma velocidade mais alta e quer fazer o clique do congelamento. É muito mais fácil fazer um congelamento com um flash portátil do que com um flash do estúdio. Por outro lado, o flash do estúdio tem essa possibilidade de luz de modulação. Muitos dos flashes já vêm com uma paletinha
rebatedora. Então é comum, se você já viu um fotógrafo profissional trabalhando, que ele posicione o flash, a cabeça móvel do flash para cima e mantém uma paleta branca, uma paleta refletora aqui em cima como rebatedor. Por quê? Porque o flash não vai ficar muito concentrado no objeto, ele vai para cima, mas ao bater aqui na paleta vai refletir na direção do objeto que se quer fotografar. Então você suaviza o flash com esse rebatedor. E o rebatedor, ele não só é essa paletinha que você usa que encaixa no seu flash, mas as sombrinhas dos flashes de estúdio também são rebatedores. E você pode pegar um pedaço de isopor, se você quiser, redondo ou quadrado, e cobrir com um papel, aquele papel prateado que reflete bastante. Se você quiser, pode até utilizar o próprio papel alumínio ou alguns papéis similares que têm grande poder de refletir a luz, principalmente os tons prateados de papel. Você cobre esse isopor com esse papel e pode utilizar de repente não só com o flash, mas também na luz do sol, caso você queira fazer um ensaio fotográfico ou queira fazer uma foto em ambientes externos, para rebater a luz e direcionar mais luz para o objeto que você quer fotografar ou para o ambiente que você quer fotografar. Então os rebatedores são muito importantes quando você vai trabalhar com o flash. Então, é sempre importante na hora da escolha, como eu falei, no caso dos speedlight, tem aqueles 2 dígitos que servem para falar da potência, do alcance máximo daquela luz. Então, é sempre bom saber a potência, saber que tipo de foto você quer fazer, qual vai ser a distância média em que o objeto vai estar, para saber que tipo de flash utilizar. Se forem fotos produzidas, fotos posadas, fotos paradas, fotos em estúdio, flashes de estúdio vão ajudar muito. Para coberturas de eventos, os flashes portáteis, e dependendo da distância em que você estiver, a potência do flash vai influenciar bastante. Os flashes portáteis vão utilizar quase sempre pilhas, e é recomendável que você utilize pilhas recarregáveis porque são mais econômicas e você não fica descartando muitas pilhas, é também um cuidado com o meio ambiente. E no caso dos flashes de estúdio, eles utilizam baterias e você pode conectá-los também diretamente na alimentação da tomada. Então, alguns flashes portáteis e alguns flashes de estúdio também vão funcionar sem fio. Ou seja, você tem um equipamento que você vai comprar, um trigger, que é também conhecido, para poder programar essa sincronia e fazer um disparo sem fio. Funciona no caso de flashes portáteis também, caso você queira deixar o flash fora da sua câmera e deixar numa posição estratégica para lançar uma luz em um lado específico do seu objeto. Se você tem uma pessoa, por exemplo, e a pessoa está sentada, você tem uma mesa à frente dela, você coloca o flash em cima da mesa para poder jogar uma luz aqui em diagonal, meio na lateral, meio de frente do rosto da pessoa, para dar um efeito legal quando você vai fazer a foto. Então você pode colocar o flash lá e programar o disparo com recursos sem fio. Também é uma opção muito importante e muito interessante na hora de fazer uma fotografia. E aí a distância vai influenciar na luz que vai receber do flash, e a potência também da luz da lâmpada do flash vai influenciar também na luminosidade do lugar. Então são recursos, são alguns pontos básicos e chave para você pesquisar e saber mais na hora de escolher um flash. Como eu disse, flash é assunto para um curso específico avançado em fotografia, mas esses são os pontos básicos que você precisa saber para poder se nortear na hora de usar o flash. Além dos flashes, você vai precisar de tripés e monopés em alguns casos. Os monopés principalmente para as lentes, quando você tem lentes longas, lentes grandes, como lentes de 300mm, lentes de 600mm, que são lentes muito grandes, de grande distância focal. Então, como ela é muito pesada para poder a câmera dar conta do peso dela, você vai precisar de um monopé para poder encaixar logo abaixo da lente, e você vai segurar o monopé aqui e segurar a câmera aqui para ter apoio para a lente na hora de fazer a fotografia. Mas você pode utilizar o monopé também na própria câmera. Então, nada impede que você utilize o monopé na câmera, porque às vezes pode ser até mais fácil para carregar, dependendo do uso que você vai fazer. Você não precisa de um tripé. Talvez você não precise de tanta estabilidade. Se não for fazer fotos com baixíssima velocidade, talvez você não precise do tripé. Você precise apenas do monopé como uma forma de apoiar na hora de fazer fotos no dia a dia. Então, você pode colocar o monopé na sua câmera e operar a câmera com o monopé. E os tripés são fundamentais caso você queira fazer filmagens com DSLR, com os celulares e com os tablets, e são fundamentais caso você queira
também fazer fotos de baixa velocidade, porque lembre-se, fotos de baixa velocidade, qualquer movimentozinho, a câmera vai captar o movimento e a foto vai ficar borrada, ela vai captar o movimento daquela imagem, então ela precisa ficar completamente estática. Para fotos de baixa velocidade, um tripé é fundamental. E para retratos também, um tripé pode ser muito bom para poder regular a altura da câmera e para poder ter um nível também no rosto, se você quiser um plano americano, pegando aqui parte do peito, ombro e rosto da pessoa. E o tripé vai auxiliar também de acordo com o ambiente em que você estiver fazendo fotos, tanto para apoiar a câmera, para estabilizá-la, para deixá-la parada, estática, quanto para poder pegar algum ângulo mais específico que de repente seria muito difícil você fazer com as mãos e os braços somente. Então, o que você precisa saber para poder adquirir um tripé é a altura do tripé, dependendo do uso que você vai fazer. Se você quer fazer retratos e quer fazer de pessoas altas, você vai precisar de um tripé que seja alto, que alcance no mínimo 1,80 m. Então, a altura do seu tripé vai falar muito. Se você quer fazer, por exemplo, fotos estáticas em ambientes mais baixos, se você tem uma mesa para apoiar e você quer fazer uma foto de alguém que está numa cadeira, aqueles tripés, os mini tripés, tripés pequenos de 20 centímetros, 30 centímetros, já podem te auxiliar nisso aí. A mesma coisa, você pode utilizar os tripés não só nas DSLR, mas para smartphones. Se você assistiu ao módulo passado, então boa parte daquilo que a gente fez foi gravado com um smartphone em o tripé. Então você precisa saber da altura do tripé e também do nível do tripé, porque o nível do tripé é o equilíbrio entre as três bases do tripé, porque você pode ter um ponto que está mais alto e um ponto que está mais baixo, se você tem um ambiente que não é completamente regular, que ele não é da mesma altura, existem alturas diferentes no chão do ambiente que você está para poder fazer a sua foto. Então, o nível é muito importante e os melhores tripés têm o que a gente chama de bolha de nível, que é uma partezinha de plástico, de acrílico, de vidro e com um círculo no meio e existe um líquido com uma bolinha. E para você saber que o nível está exato, que está tudo completamente no mesmo nível, na mesma altura, a bolinha fica no meio daquele círculo. Então a bolha de nível é muito importante para você saber que está tudo na mesma altura, para não sair de repente uma foto torta em diagonal. E também o peso. Você precisa saber se o tripé vai aguentar o peso do seu equipamento e se o tripé, se for no ambiente externo, se ele vai aguentar o vento. Então, o peso do tripé, se ele for de um tripé de ferro, ele vai ser mais pesado. Então, ele vai ser mais firme e vai ter menos problema em relação ao vento. Ele não vai balançar se passar um vento pela sua câmera. Então, se você quiser fazer fotos de baixa velocidade, um tripé mais pesado é ideal para que ele não sofra com o vento ou com outros efeitos externos. Então, é muito importante saber da altura, do nível e o peso e o tipo de material do seu tripé. Se vocês quiserem, no grupo do curso no Facebook, eu posso dar algumas dicas de todos esses acessórios que já falei agora, inclusive de algumas marcas e modelos que eu recomendo. Os cartões de memória são outro ponto muito importante e outro ponto fundamental. Então, os cartões de memória vão definir a tua capacidade de armazenamento de imagens. Se você tem cartões de memória com mais espaço, com mais gigabytes, com mais GB, você tem cartões de memória que tem capacidade para armazenar mais fotos. Então, cartões de memória com mais GB, com mais gigabytes, com mais capacidade de armazenamento são importantes caso você vá fazer uma viagem e vai ter muitas fotos, ou se você vai fazer uma cobertura de um evento, se você trabalha com fotojornalismo, ou se vai fazer um ensaio, mas vai fazer muitos cliques, porque em um ensaio você não faz só um clique de cada pose, você faz vários cliques de cada pose. Então você precisa ter cartões de memória com mais capacidade de armazenamento. Se você vai fazer muitas fotos em sequência, seguidas, cartões de memória de no mínimo 32 GB. E aí, recomendo para você ter sempre mais de um cartão de memória para ter mais capacidade de armazenamento e mais possibilidade de armazenamento. Caso um cartão de memória dê problema, falhe, você já tem outro para poder substituir. Então, os cartões de memória são fundamentais. O tipo do cartão de memória também é muito importante. Você precisa olhar para o seu equipamento, ler o manual de instruções para saber que tipo de
cartão de memória sua câmera suporta. Se é um cartão SD, micro SD, mini SD, SDHC. Então você precisa saber qual é o tipo de cartão de memória que você vai utilizar no seu equipamento. Então leia o manual de instruções e saiba que tipo de equipamento o seu smartphone, o seu tablet ou a sua DSLR comporta. Além disso, o armazenamento, que é a capacidade de armazenamento, 8 GB, 16 GB, 32 GB ou 64 GB. Então, quanto mais armazenamento, quanto mais gigas, quanto mais GB, mais fotos, mais vídeos podem ser armazenados ali. E tem um terceiro ponto que pouca gente desconhece, que é a taxa de transferência. Quando o seu cartão de memória ele salva uma foto, armazena uma foto, ele salva isso, a foto é processada em uma determinada velocidade. Então, se você tem fotos muito grandes, por exemplo, se você tem fotos de muitos megapixels e com a grande definição de imagem, você vai demandar um tempo maior para poder salvar aquela foto se você fosse fazer uma foto de 640 por 480 pixels, por exemplo, e com 72 ppi, pixels por polegada, lembrem-se. Então, isso vai depender muito da taxa de transferência. E se você pretende fazer vídeos com esse cartão de memória, aí é que você tem que ter muito mais cuidado, porque vídeos em HD, para ele poder gravar tudo, aquele segundo, exatamente sem ter travamentos ou paradas no vídeo, ele vai precisar ter uma alta taxa de transferência. Então, para os cartões de memória, procure sempre cartões de memória que sejam classe 10 para poder fazer fotos com as suas câmeras, ou se você for procurar pela taxa de transferência, 30 megabytes por segundo é uma boa taxa de transferência. Existem cartões de memória como esse que você está vendo aí no slide que são de 90 megabytes por segundo, que já são ultra capazes, têm uma capacidade extrema, como o próprio nome aí do modelo do cartão sugere. Mas 30 megabytes por segundo é uma ótima taxa de transferência para você utilizar tranquilamente. Os filtros são outro acessório muito interessante que você pode utilizar. Os filtros você pode encaixar na lente da sua câmera. Então tem alguns smartphones, como por exemplo os iPhones, que já possibilitam o uso de alguns filtros acoplados na câmera. Você vai comprar alguns equipamentos para poder acoplar na câmera do seu iPhone, do seu smartphone, para poder fazer determinados tipos de foto. O que é que os filtros vão influenciar na tua foto? Os filtros vão te dar várias possibilidades de efeitos. Então, por exemplo, um dos filtros que está na imagem é um conversor de olho de peixe, é um filtro olho de peixe. O que é que ele vai fazer? O filtro olho de peixe você vai colocar na sua lente e ele vai dar a imagem com uma foto olho de peixe. Vai ficar meio circular e vai ter aquela visão meio que num arco. Ele vai fazer uma espécie de arco, vai fazer como se fosse uma lente. Então ele vai dar essa volta, fazer esse arco em círculo, que é olho de peixe. O nome do filtro é dessa maneira porque é mais ou menos como é um olho de peixe, um olho do animal, peixe ou animal. Então você vai ter esse efeito quando for fazer uma foto com filtro olho de peixe. Existem filtros ultravioleta, que é para diminuir, por exemplo, o efeito de olhos vermelhos quando você está diante de muita luz, ou para diminuir a incidência de luz, para não sobrecarregar. Então você tem os filtros ultravioleta, filtros que vão escurecer um pouco mais a imagem, que é isso aí, vai te ajudar a fazer silhuetas, por exemplo, melhores, porque você vai trabalhar melhor as sombras com esses tipos de filtro. E existem filtros inúmeros, filtros de cores, filtros com várias possibilidades. Então os filtros vão depender do efeito que você quer fazer na fotografia. Se você quiser determinado tipo de efeito, você procura determinado filtro. E você deve pensar sempre se esse filtro é compatível com a sua lente. Então pesquise sempre qual é o fabricante, qual é o tipo e se esse filtro que eu quero é compatível com a lente que eu tenho, para poder saber se eu invisto ou não, para saber se eu tenho como utilizar. Além dos filtros, tem um item que é essencial e que sem ele você não vai poder utilizar a sua câmera, o seu smartphone ou o seu tablet, que é a bateria. Então, em muitos casos, em algumas câmeras compactas, o uso da alimentação vai ser por pilhas. Então é sempre importante que você tenha pilhas reservas para poder utilizar na sua câmera compacta, preferencialmente pilhas recarregáveis, porque são pilhas que vão ser mais econômicas e que vão ser mais úteis na preservação do meio ambiente. Então,
ande sempre com mais de um par de pilhas para poder ter mais autonomia na hora de fazer as suas fotos, para poder conseguir fazer mais fotos. Da mesma maneira com uma DSLR, tenha sempre mais de uma bateria para poder dar conta das fotos que você quer fazer, principalmente se você faz uma viagem, se você vai fazer um ensaio fotográfico ou se você quer fazer uma cobertura de um evento. Então tenha mais de uma bateria, preferencialmente se você vai fazer coberturas de eventos, fazer ensaios fotográficos, tenha mais de duas. Então é a dica que eu dou, tenha mais bateria, tenha sempre baterias reservas para poder utilizar e não ficar na dependência, não ficar na mão por conta da falta de bateria, porque você não teve autonomia de energia o suficiente naquela bateria para poder concluir o evento, para poder concluir o ensaio, para poder concluir o que quer que seja que você quisesse fazer. E aí, falando sobre a autonomia de energia das baterias, você já deve ter visto que as baterias têm um número identificado por mAh. Esse mAh são miliamperes por hora. São a capacidade da bateria de suportar aquela corrente elétrica em função da hora. Então, se você tem, de repente, lá 920 miliamperes hora, porque essa bateria suporta 920 miliamperes por hora. Então, se você tem um equipamento que consome, sei lá, 300 miliamperes por hora, você vai ter 3 horas de autonomia de bateria, mais ou menos. Então, você precisa saber o consumo da sua câmera, o consumo médio do seu equipamento, para poder pensar na bateria ou na pilha que você vai comprar. Esse valor, essa lógica vale o mesmo para as pilhas. Então, se você tem baterias com um maior número de mAh, você tem a possibilidade de ter mais autonomia de energia naquele equipamento. É bom lembrar que cada equipamento e cada configuração, cada tipo de recurso, cada modelo vai ter um consumo médio diferente. E dependendo de fatores até climáticos, por exemplo, você vai ter um consumo maior ou um consumo menor. Esse consumo não vai ser fixo sempre. Esse consumo depende de diversas variáveis. Mas, de modo geral, é sempre bom procurar baterias com um número de mAh maior. E, de modo geral, as baterias originais tendem a ter mais qualidade na autonomia de energia. Então, sempre que possível, compre baterias originais, mas também, se não forem originais, forem de outro fabricante, são de bom uso e você consegue utilizar bem nas câmeras DSLR. E aí, o mesmo vai valer também para as baterias do seu smartphone, para a bateria do seu tablet. Saiba a autonomia que você tem com aquele poder de armazenamento de energia. Além das baterias, você tem um grande auxílio na hora de pensar a autonomia de consumo de energia, a autonomia de energia que você tem no seu equipamento fotográfico, que é o grip. O grip eu já mencionei para vocês em outros módulos, e ele é uma espécie de suporte que você encaixa na parte de baixo da câmera, aqui, para mostrar o exemplo para vocês, mais uma vez, aqui. Esse suporte aqui de baixo, isso aqui é o grip. Então, o grip vai servir para quê? Com esse grip aqui, eu posso utilizá-lo colocando 8 pilhas ou posso utilizá-lo colocando 2 baterias. Então, ele vai utilizar 2 baterias ao mesmo tempo em vez de uma só. Isso vai dar mais autonomia de energia, ou seja, eu vou conseguir fazer um número maior de cliques sem precisar trocar a bateria, porque se eu fosse utilizar apenas uma bateria, como é o que a câmera suporta, eu iria usar uma bateria, depois teria que desligar, parar, tirar a bateria, colocar a bateria nova, religar a câmera e depois fazer um novo clique. Então eu poupo tempo usando o grip, porque aqui eu insiro 2 baterias ao mesmo tempo. E além de você ter a possibilidade de ter mais autonomia de energia, você tem aqui alguns controles, que são controles que eu também tenho aqui em cima na câmera, que eu posso controlar aqui, então, e posso ter um apoio quando eu for fazer uma foto na vertical. Então eu tenho um apoio para fazer foto na vertical e os controles também aqui no grip. Então isso ajuda muito quando você quer fazer fotos na vertical e faz você ganhar tempo
também na hora de fazer fotos na vertical. Isso é muito importante se você faz fotojornalismo ou se quer fazer cobertura de algum evento, para não perder aquele momento. Então o grip é muito recomendado nesse sentido, para você ter mais autonomia de energia e para você fazer coberturas de eventos ou fazer fotos que demandem mais agilidade. O grip é sempre um excelente companheiro. E é sempre bom lembrar, como em todos os acessórios, você vai ter que ver a compatibilidade com o equipamento que você tem em mãos. O grip vai funcionar para as DSLR, você não vai ter grips para smartphones, nem para tablets, nem para câmeras compactas. Em alguns casos você pode até ter em compactas, mas o grip ele é muito mais para DSLR. E aí, além dos grips, tem um outro acessório que talvez você se interesse em utilizar, que são as caixas estanque. O que são as caixas estanque? As caixas estanque ou as caixas subaquáticas são caixas específicas para os modelos fotográficos para poder envolver a sua câmera e impermeabilizá-la. Ou seja, não deixar que a água passe para o seu equipamento e você conseguir fazer fotos debaixo d'água. Então, se você tem a curiosidade, se você gosta de mergulhar, como eu, que particularmente gosto de fazer mergulho, gosto de fazer fotos com os peixinhos debaixo do mar, então uma caixa subaquática vai ser muito interessante para você, porque você vai conseguir fazer fotos debaixo d'água. As caixas subaquáticas são caixas sob medida, as caixas estanque são sempre sob medida. Você vai ter um modelo de câmera e a caixa vai ser específica para aquele seu modelo de câmera. E muitas vezes, por conta de alguns acessórios que você utiliza, a caixa estanque vai ser feita especificamente para a sua câmera. Então, é uma caixa que é feita sob medida quando você já tem o equipamento e quer apenas fazer a caixa. Às vezes pode ser um pouco custoso, mas vai ser muito interessante porque é uma caixa que vai impermeabilizar e que vai te dar todos os controles. Vai ter opções para você mexer em todos os controles da sua câmera e poder fazer fotos debaixo d'água. E aí, quando você for fazer a sua caixa estanque, você precisa entender bem o processo, como é que vai ser feita a caixa estanque, se vai ser sob medida, se você vai ter a comprar a caixa para você montar na sua câmera e perceber qual é o modelo da sua câmera para saber que tipo de caixa você vai precisar para a sua câmera e qual é a profundidade que aquela caixa estanque suporta. Por exemplo, você pode ter uma caixa estanque que pode suportar tranquilamente a pressão de um mergulho de até 10 metros. Outras caixas estanque que suportem até 100 metros de profundidade. Tudo isso vai influenciar no tipo de caixa estanque e no preço também, no valor de mercado dessa caixa estanque. Você tem também como outro acessório que não é muito para o efeito fotográfico, mas é para a manutenção do teu equipamento, de como você vai preservar o teu equipamento e deslocar-se de um lugar ao outro, que são os cases, as bolsas. Então, você pode ter desde os cases mais simples, se você tem apenas uma lente e uma câmera, você pode ter um case menor, em que você pode colocar dentro o seu equipamento, a sua câmera mais a sua lente, e poder levar para lá e para cá. No caso dos celulares, esses cases não vão se aplicar. Você vai ter uma capinha de celular que proteja bem o teu smartphone. Então, você vai ter essa bolsinha menor caso você use poucos equipamentos ou equipamento maior. Ou você pode ter uma bolsa maior com mais compartimentos para que você possa colocar mais lentes, que você possa colocar flash, corpo da câmera ou às vezes mais de uma câmera caso você tenha. E aí você precisa pensar o tamanho do case, o tamanho da bolsa, o número de compartimentos a partir do equipamento que você tem. Se você tem muito equipamento, um case maior com mais compartimentos. E é sempre bom para pensar a qualidade desse case, você checar o acolchoado. Quanto mais acolchoado for o case, quanto mais acolchoada for a bolsa, menor, porque isso reduz os impactos na hora de transportar a sua bolsa. Então, o case não vai se aplicar nos smartphones e tablets, mas vai se aplicar o tipo de capinha que você vai ter. Diferente das caixas subaquáticas, que existem caixas subaquáticas, caixas estanque para smartphones e para tablets também, e você pode pesquisar no mercado. Então, são esses os equipamentos, de modo geral, os equipamentos principais que você vai utilizar. E antes de encerrar este módulo sobre acessórios, eu quero te dar um bônus especial. E qual é esse bônus? Eu quero falar para vocês sobre as câmeras GoPro. Então, as câmeras GoPro são famosíssimas no mundo todo porque são câmeras utilizadas para filmagem de esportes, principalmente esportes radicais, para filmar a perspectiva de um voo de asa delta, para poder filmar a perspectiva a partir da prancha
de surf, para poder filmar snowboard, ciclistas e tudo mais. A GoPro era muito interessante e uma câmera muito versátil. Ela é uma câmera que é completamente automática, ela filma e também fotografa, você não vai ter os controles manuais como você tem no DSLR, mas ela faz fotos em alta definição e vídeos também em alta definição, e ela é um ótimo recurso porque ela vem em estilos diferentes e ela tem inúmeros acessórios. Inúmeros acessórios que você pode, por exemplo, comprar acessório para bicicletas, que ela vem com suporte que vai, de repente, encaixar no teu guidão e você tem como fazer filmagens ou fotos enquanto você pedala. Você pode colocar num capacete para poder fazer fotos na perspectiva de cima enquanto você pedala. Ou se você for saltar de asa delta, coloca também no capacete e você vai fazer fotos enquanto você está na asa delta. Você pode colocar numa prancha de surf para poder fazer fotos enquanto surfa. Você pode colocar no carro, há suporte para você colocar do lado de fora do carro e fazer fotos enquanto o carro está em movimento. As possibilidades são inúmeras. A GoPro é uma câmera muito versátil, interessante, tem um custo-benefício também interessante, dependendo do tipo de foto que você quiser fazer, fotos de movimento, algumas fotos de esportes radicais ou algumas fotos com perspectivas bem diferentes, ela é interessante. Como eu já disse, ela é automática e você pode também comprar os acessórios ou comprar os kits da câmera mais acessórios específicos para o teu objetivo. Principalmente se você quiser fazer fotos subaquática, uma GoPro é um custo-benefício interessante, porque você vai pagar um preço relativamente mais baixo. Em alguns casos, para fazer fotos com DSLR subaquática, só o preço da caixa estanque é o preço do kit da GoPro, mais a que já vem com kit de caixa estanque para você fazer fotos subaquáticas. Então, ela tem vários acessórios para você conseguir fazer fotos de vários tipos diferentes e é uma possibilidade interessante, caso você queira dar um upgrade no seu equipamento no futuro, queira melhorar e queira fazer fotos um pouco mais ousadas. Então esse é o bônus que eu tinha para dar para vocês e a gente já trafegou pelos principais acessórios do universo fotográfico. Eu quero agradecer a você por ter assistido a mais esse módulo e revise os conteúdos, pense nas bases do que a gente já viu até agora de fotografia e sempre, antes de pensar na compra de um acessório, revise esses conteúdos, pense no seu objetivo e tome a decisão mais acertada de acordo com aquilo que você quer com a fotografia. Muito obrigado e até o próximo módulo.